Como eu já comentei em algum vídeo passado, eu fiquei louquíssima por conta do fim da faculdade. E acontece que justamente nessa metade do ano passado pro fim do ano passado, aconteceram lançamentos de maquiagens muito da hora, que eu fui aí adquirindo ao longo desse tempo, e eu queria muito na época trazer uma resenha pra vocês, porém mal tinha tempo pra fazer o TCC, imagina pra gravar vídeos. E agora, como eu tô de volta e ativa, né, pensei que seria interessante então mostrar alguns produtos desses que eu queria fazer resenha na época e não deu. Se vocês acham isso interessante, deixem aqui nos comentários. E os primeiros produtos, então, que eu vou mostrar desses que estão nessa fila aí pra resenha, são essas sombras cremosas da linha Mark da Avon. Eu comprei elas em duas cores, a bronze imortal e a roxo infinito. Esses nomes aí tudo a ver com alta duração, né? Afinal é a proposta da sombra. Inclusive diz aqui na caixinha delas que elas duram 18 horas. Será mesmo, hein, Avon? Assim que essas sombras foram lançadas e eu vi elas no livrinho, o que mais me animou pra comprar elas é que a minha sombra favorita da vida é essa aqui, a Bad to the Bronze, da linha Color Tattoo da Maybelline. Eu já falei em diversos vídeos isso, ela é a minha sombra favorita da vida, ela dura muito tempo nos meus olhos. E essa minha sombra favorita, ela é um tom assim de bronze cintilante. E quando eu vi o bronze imortal da Avon, eu pensei, nossa, será que nós temos uma opção da minha sombra favorita da vida de forma mais acessível? Tipo, a Avon ela é muito mais acessível que Maybelline, vamos combinar, né, gente? Apesar de Maybelline ter na farmácia, o valor dessa sombra ele é bem alto. Já as sombras da Avon, eu tô dando uma olhadinha aqui na loja oficial deles. Nesse momento, o valor normal delas é de R$ 34,99, porém elas estão numa promoção por R$ 19,99. Qualquer um dos valores, tanto o valor normal delas quanto o valor na promoção, são muito mais baixos do que o valor que eu pago na sombra da Maybelline, que é uma facadinha aí de 50, 60 reais. Então esse lançamento foi uma coisa que realmente me animou. Então, pra não estender muito essa resenha, eu vou aplicar o marrom nesse olho e eu vou aplicar a roxinha nesse olho. E vou falar um pouco a minha opinião sobre cada uma dessas cores, porque a minha opinião sobre elas é bem diferente. Então vamos pra aplicação delas. Uma coisa que eu também acho muito importante de falar é que quase que em geral a aplicação desses produtos em creme, ela fica melhor com o dedo, com a própria pele da gente aplicando. Só que as minhas unhas são compridas e o meu dedo ele não entra no vidrinho de jeito nenhum, até porque ele é um vidrinho bem curtinho. Então não tem jeito do meu dedo entrar aqui pra pegar o produto. Então eu não tenho uma escolha na hora de aplicar esses produtos. Ou é o pincel, ou é o pincel. E também se tu for adquirir aí essa sombra, ou se tu já tiver ela, eu indico que tu escolha um pincelzinho pra usar com essa sombra, ou que cada vez que tu usa o teu pincel, então tu limpe ele logo após o uso da sombra, porque a sombra seca e o pincel fica com as cerdas durinhas e é bem difícil de limpar depois. Tô aqui agora então com um olho com cada sombra. Vou deixar por enquanto a câmera aqui pertinho do meu rosto para que enquanto eu vá falando vocês possam ficar vendo o resultado da sombra nos meus olhos. Uma coisa em comum que eu achei entre essas duas cores é que elas são sombras muito fininhas. Eu fiquei impressionada como parece que tu não tá passando nada no olho. Eu achei a fórmula das sombras da Avon bem mais fina do que a sombra da Maybelline. Nesse momento, apesar de ter aplicado bastante da sombra da Avon, eu não sinto que eu tô de sombra, é uma coisa incrível, gente. Eu apliquei as duas sombras nos meus olhos sem o uso de um diluidor. Porém, dá pra usar diluidor nelas, elas ficam ainda mais finas, sim. E o produto rende muito mais com o diluidor também, mas cuida pra aplicar só uma gotinha do diluidor, só ali no que tu for usar,
pra não deixar toda a sombra com uma textura estranha depois. Então eu vou começar falando um pouco sobre a sombra roxa. Ela é muito fácil de espalhar, assim, como vocês podem ver, apesar de ser uma sombra colorida com brilhos prata, ela ainda assim esfuma muito bem nos olhos. Ela não é aquele tipo de sombra que tu aplica e ela seca, então dá tempo de esfumar, vocês viram que eu esfumei ela depois de aplicar. Uma coisa na sombra roxa que me incomodou um pouco, que eu até mostrei ali pra vocês, é que mesmo a gente cuidando na hora da aplicação, ela fica um pouco mais roxinha escura em alguns lugares, um pouco mais roxinha clara em outros lugares, que é uma coisa que não acontece com a sombra marrom, por isso que eu disse que tem diferença entre elas. Por isso que eu não uso ela tão frequentemente quanto eu uso a marrom. E eu também tinha comprado ela com o intuito de poder usar ela como delineado. Só que por conta dessas falhas que muitas vezes ficam, tem que ter uma paciência extra para construir camadas do delineado até que ele fique uniforme. E a sombra marrom, perfeita. Sério, ela é muito fácil de aplicar e de esfumar. Se der uma erradinha, se subir um pouco mais com ela, se não aplicar tanto num lugar, ela fica uniforme. E por conta disso, então, eu uso muito essa sombra marronzinha, bronze. Assim, não vamos exagerar. Eu não acho que elas durem as 18 horas. Eu já usei essas duas cores de sombras em ocasiões específicas, onde eu usei elas das 7 da manhã até umas 13h30, 4 da tarde. Isso dá em torno de 8 horas e meia, 9 horas de uso. Aparentemente, com o olho aberto elas estavam intactas, só nesse vinquinho do olho que elas já estavam marcando nesse horário, mas era só passar o dedo que essa marquinha já saía, então elas têm uma duração, sim, muito longa. E outra coisa muito interessante de se comentar é que tu não precisa ficar presa a essas cores que a Avon lançou. Afinal, elas podem ser usadas como base para outras sombras. E eu faço isso demais, principalmente a bronze e marronzinha. Eu aplico ela em toda a pálpebra e depois taco qualquer cor de sombra que eu quiser por cima, desde que a sombra tenha uma boa cobertura. Então, por todas essas vantagens aí que eu mostrei pra vocês, eu concluo que pra mim essas sombras são um ótimo custo-benefício. Eu acho que se eu tivesse testado elas antes de comprar, talvez eu não compraria a roxinha. Ela tá um pouco azul na câmera, mas ela é mais roxa pessoalmente do que azul. Eu acho que eu compraria só a bronze e marronzinha, porque pras minhas necessidades ela é a que atende tudo de melhor forma. Se tu já tem ou se tu já testou essas sombras da Avon, deixa aqui nos comentários o que tu achou delas, se tu compartilha da mesma opinião que eu, ou se tu tem uma opinião completamente diferente. Me conta aqui nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!